Então, como fazer o cálculo da legítima? Bom, nós vimos já que os herdeiros podem ser herdeiros legítimos, herdeiros testamentários e legatários. Herdeiros legítimos são aqueles eleitos pela lei. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e colaterais até o 4º grau. Os herdeiros testamentários podem ser qualquer pessoa. Então, os herdeiros testamentários são aqueles eleitos pelo autor da herança que receberão por testamento uma fração do patrimônio, um percentual. E os legatários são aqueles que são eleitos também pelo autor da herança e que recebem por testamento um bem singular. Quando nós falamos sobre nos herdeiros legítimos, nós temos que fazer a distinção entre herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos facultativos. Herdeiros legítimos necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Herdeiros legítimos facultativos, porque foram eleitos pela lei. Quem são os herdeiros legítimos facultativos? Colaterais até o 4º grau. Por que os primeiros, descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, são necessários e os colaterais até o 4º grau facultativos? Porque os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro necessariamente receberão uma parte mínima, uma parcela mínima do patrimônio. 50% do patrimônio deixado. A essa parcela mínima do patrimônio nós chamamos de parte indisponível ou legítima. É por isso que se eu tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge, eu não posso testar mais de 50% do meu patrimônio. Professor, e se o testamento ultrapassar 50% do patrimônio, ele é inválido? Não, ele é válido. Mas haverá o que nós chamamos de redução das disposições testamentárias. Na hora de pagar o herdeiro testamentário, nós iremos pagar esse herdeiro testamentário, mas quando bater 50% do patrimônio a gente para não violarmos a legítima. Tá legal? Então o que é a legítima? 50% do patrimônio. Qual é a importância da legítima? Total. Por quê? Ela tem impacto inclusive na doação. Eu não posso doar mais de 50% do meu patrimônio. Não posso doar para pessoas que não sejam meus descendentes ou meu cônjuge. Vamos imaginar que o meu patrimônio seja de 10 milhões de reais. Eu comece a promover doações. Faço doações de 100 mil, de 500 mil, de 900 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão. No momento em que essas doações baterem 5 milhões, eu não posso doar mais. Tudo que ultrapassar 5 milhões será nulo. Por quê? Porque acabei atingindo a legítima. E a lei protege descendentes, ascendentes e cônjuge. Então veja que na doação eu tenho também um reflexo em relação à legítima. Eu posso doar para o meu filho? Posso. E se eu doar mais de 50%? Não tem problema. Não há a rigor, embora haja uma discussão, inoficiosidade aqui. Por quê? Porque toda doação de ascendente a descendente gera ao donatário o dever de colacionar, ou seja, de pegar o valor daquela doação e levar para o inventário para descontar da parte dele. E como fazer o cálculo da legítima? A primeira coisa é, o que é a legítima você já sabe, 50% do patrimônio deixado pelo falecido, 50% da herança. Beleza. Artigo 1846 do Código Civil nos diz que pertence aos herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge, de pleno direito a metade, 50%, dos bens da herança, constituindo a legítima. Beleza, a legítima corresponde a 50% da herança. E como calcular a legítima e por que calcular? Primeiro, por que calcular? No momento em que a pessoa morre, eu preciso calcular a legítima para eu saber o que é parte indisponível e o que é parte disponível. E a partir daí fazer a transmissão, fazer a partilha, melhor dizendo, fazer a partilha aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários. Também é importante saber calcular a legítima porque nós vamos trabalhar com colação aqui também. Porque eu tenho que descontar do herdeiro que recebeu algum bem a título de doação o valor correspondente a esse bem que ele recebeu do falecido. Então, por isso que eu preciso calcular a legítima. E é no cálculo da legítima que você mostra para o seu cliente como será, a priori, a partilha desse inventário, nesse inventário. Muito bem. Eu tenho dois dispositivos que a leitura
cuja leitura pode confundir o advogado, e geralmente confunde. O advogado que não é especialista na área cai nessa primeira armadilha, na prática. Artigo 1846 nos diz: pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, metade dos bens da herança constituindo a legítima. Mesmo dispositivo que eu li. Agora nós vamos para o 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, ou seja, o sujeito morreu hoje. Abre-se a sucessão. Eu olho para esse sujeito e relaciono todos os bens deixados por ele. É isso. Começa assim, o cálculo da legítima. Então você vai perguntar para o seu cliente: quais são os bens deixados que foram deixados pelo falecido? E ele vai relacionar. Geralmente você faz um questionário para ele e ele responde aí sobre esses bens, tá? E aí ele vai relacionar todos os bens, colocando o valor estimado desses bens. Beleza. Abatidas as dívidas e as despesas do funeral. Ele deixou dívidas? Deixou. Essas são as dívidas. Beleza. E o valor das dívidas. Qual foi a despesa do funeral? Essa é dívida também. Se o herdeiro pagou o funeral, ele é credor do espólio. O espólio vai pagar para ele como dívida do espólio, tá? Beleza. Essa aqui é a dívida. Essas foram as despesas do funeral, gastamos tanto. Beleza. Então você pegou todo o patrimônio deixado e vai subtrair o valor das dívidas. Você vai chegar num valor. Concorda comigo? O sujeito deixou 600 mil em patrimônio, menos 40 mil em dívidas. Dívidas e despesas de funeral. 500 menos 40, 600 menos 40, 560 mil reais é o patrimônio que vai ser aparentemente partilhado. E aí ele diz o seguinte: adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Como assim? Você vai perguntar para o seu cliente: o falecido, quando vivo, doou algum bem a um dos filhos ou ao cônjuge? Se ele disser não, o cálculo termina aqui. Beleza. Se ele disser sim, pela redação do 1847, o que você vai fazer? Qual o valor desse bem? 20 mil. 600 mil menos 40 mil, 560. Para o artigo, segundo a redação do artigo 1847, você vai somar o valor dos bens sujeitos à colação. Mas cuidado, não é assim que se faz o cálculo da legítima. Professor, mas o artigo 1847 está falando isso. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. O problema é que você tem que ler esse dispositivo junto com o artigo 2002, que nos diz: os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. E olha o que diz o parágrafo único: para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. O professor confundiu tudo aqui. Calma. Tudo vai ficar mais fácil a partir de agora, porque nós vamos resolver algumas questões práticas, alguns casos concretos, tá? Como assim? Na prática, o que você vai fazer? Vai pegar todo o patrimônio deixado pelo falecido, subtrair as dívidas e vai chegar a um resultado. Nesse resultado, o que você vai fazer com esse resultado? Vai dividir por 2. Quando você dividir por 2, você vai ter parte disponível e parte indisponível. Porque é possível que o falecido tenha deixado o testamento, por isso você tem que fazer essa divisão. Então, patrimônio menos dívidas e despesas de funeral igual resultado. Você pega esse resultado e divide por 2. Você vai ter parte disponível, parte indisponível. Sobre essa parte indisponível, o que você faz? Soma o valor dos bens sujeitos à colação. O sujeito doou um veículo no valor de 20 mil reais, você soma 20 mil reais aqui. Ainda que o herdeiro não tenha mais esse veículo. 20 mil, tá? Perceba você que o valor da parte indisponível da legítima será maior nesse meu exemplo do que o valor da parte disponível. E é exatamente isso. Porque se você subtrair antes, você vai acabar aumentando a parte disponível também.
E o legislador não quer isso. Você tem que aumentar a parte indisponível para proteger esses herdeiros legítimos necessários. Tá? Beleza. E quem tem o valor, quem tem o dever de colação? Descendentes e cônjuge. Professor, mas aqui o artigo 2002 diz os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum. Exatamente, os descendentes. Ele não falou em ascendentes. Os ascendentes são herdeiros legítimos necessários, mas ascendente não tem dever de colação. Se eu doar um bem à minha mãe e deixar filhos, quando eu morrer, minha mãe não tem o dever de colação. Por quê? Porque você tem que ler o artigo 544 do Código Civil. Anote todos os positivos que eu disser aqui, tá? 544. Que diz que a doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro configura antecipação, adiantamento da legítima, adiantamento da herança. Não fala doação de descendente a ascendente, fala de doação de ascendente a descendente. Então vamos para a prática, você vai entender tudo que eu disse agora, tá? Exemplo prático. Mustafa faleceu e deixou 3 filhos, A, B e C. Deixou 3 imóveis, cada um no valor de R$200 mil. 3. Qual o valor total do patrimônio deixado? 600 mil. 3 imóveis de 200 mil, 200 vezes 3, 600. Beleza. Não deixou cônjuge. Então Mustafa deixou apenas descendentes. Beleza, 3 filhos. Ocorre que Mustafa em vida doou a seu filho C um veículo no valor de R$20 mil. Então, além do patrimônio de 600 mil reais, eu tenho que considerar um veículo que foi doado para um dos filhos. Doação de ascendente, Mustafa, a descendente, filho C, é antecipação da legítima, da herança. O que o filho C tem que fazer? Levar esse bem à colação. Já sabemos disso. Muito bem. Mustafa deixou ainda uma dívida no valor de 30 mil reais e as despesas com o funeral foram de 10 mil reais. Esse é o caso que o seu cliente te apresentou. E o seu cliente vai dizer o seguinte: doutora, doutor, o que nós, herdeiros, vamos receber nesse caso? O que fazer nesse caso com esse meu irmão que ganhou um carro quando passou no vestibular? E eu e o outro irmão não ganhamos nada. Então você vai mostrar isso aqui para ele. Quais são os bens? Imóvel 1, 200, imóvel 2, 200, imóvel 3, 200. Vamos imaginar que ele não deixou valores, não deixou nada. Ah, deixou mais 100 mil reais em contas bancárias. Você coloca aqui embaixo. Mas no nosso exemplo ele não deixou. 3 imóveis, 200 mil. Patrimônio total, 600 mil reais. 30 mil dívidas, 10 mil despesas com funeral. 600 mil menos 40 mil, 560 mil. Você adiciona o valor da colação aqui? Não. Eu divido por 2. Eu tenho parte disponível e parte indisponível, legítima. 560 mil dividido por 2 dá 280 mil. Então eu tenho parte disponível, 280, e parte indisponível, 280. O falecido, quando em vida, doou algum bem a um descendente, doou um veículo, doou ao filho C um veículo no valor de 20 mil reais. Então eu pego esses 20 mil reais e adiciono a parte indisponível, a legítima. Qual é o valor da legítima aqui? 300 mil e não 280. É 280 mais valores dos bens sujeitos à colação. No nosso exemplo, um veículo no valor de 20 mil reais. 280 mil mais 20 mil reais igual a 300 mil reais. Esse é o valor da parte indisponível, também chamada de legítima. Ok. Deixou o testamento? Não. Por que eu faço essa divisão aqui de parte disponível e parte indisponível? Porque se eventualmente o falecido tiver deixado testamento, eu só posso pagar o herdeiro testamentário com essa parte. Se o testamento ultrapassar 280 mil reais, o que vai acontecer? Redução das disposições testamentárias. Eu não posso avançar na parte indisponível. É por isso que a gente tem que fazer essa distinção, essa divisão. Parte disponível e parte indisponível. Como no meu exemplo o falecido não deixou testamento, tudo isso vai para os herdeiros. Então, 300 mil são quantos herdeiros? 3. Dividido por 3, quanto dá? 100 mil reais. Só que a parte disponível não vai para nenhum herdeiro testamentário, porque não existe herdeiro testamentário no meu exemplo. Se não há herdeiro testamentário, essa parte também vai para os filhos.
para os herdeiros legítimos. Então, 280 mil dividido por 3, quanto dá? R$ 93.333,33. Então, total, R$ 193.333,33 para cada um dos filhos. É isso. Eu pego 300 mil mais 280. 580 mil dividido por 3 dá 193.333 para cada filho. Qual é o problema? Que um deles já recebeu uma antecipação da herança. Esses 20 mil que eu coloquei aqui. Eu coloco esses 20 mil aqui apenas de forma fictícia. Porque o veículo já está com o filho, ele pode até ter vendido já esse bem. Mas eu coloco aqui todo o valor de todos os bens sujeitos à colação. Então, cheguei ao resultado de R$ 133.333,33. Filho A vai receber isso, filho B vai receber isso, o filho C não vai receber isso. Por quê? Porque já lhe foi antecipado R$ 20 mil. Então eu pego os R$ 193.333,33 e subtraio desse valor os R$ 20 mil que já estão com esse filho, que recebeu o veículo lá há 10 anos. Não interessa quantos anos, ele recebeu doação. Então, no final, ele vai receber R$ 173.333,33. Ou o percentual correspondente nos bens imóveis. É possível vender todos esses bens, transformar ele em valor e dividir em valor, ou eles podem ter esses valores em percentuais sobre cada um desses bens imóveis, da forma como você achar melhor na prática, tá? Então, esse é o cálculo da legítima. Pagamos aqui a herança aos herdeiros. Se o falecido tivesse deixado o testamento, o que nós faríamos? Pagaríamos ao herdeiro testamentário desse valor e o que sobrasse, nós jogaríamos para os herdeiros legítimos necessários. Simples assim. Esse é o cálculo da legítima.